Abraão e Isaque. A promessa e o sacrifício no vasto silêncio do deserto. Quando os ventos dançavam sobre as areias antigas e o horizonte se perdia na imensidão, Deus escolheu um homem para começar uma nova história. Seu nome era Abrão, filho de Terá, homem de Ur dos caldeus. Era um tempo em que os povos adoravam muitos deuses, imagens de pedra e madeira, e o nome do Senhor era esquecido entre as nações. Mas o Altíssimo olhou para Abrão e viu nele um coração disposto a obedecer, e o Senhor lhe disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Essas palavras soaram como o chamado da eternidade. Abrão não perguntou o caminho, não exigiu provas, não pediu garantias, apenas creu. Aos 75 anos, ele deixou tudo, sua casa, sua terra, suas memórias, e seguiu em direção a um destino que só Deus conhecia. Sua esposa, Sarai, caminhava ao seu lado, e com ele seguiam seus servos, seus rebanhos, e a fé que não vacila. Caminharam dias, meses, anos, por montes e vales, por terras estranhas e desertos sem nome, até chegarem a Canaã, a terra da promessa. Deus apareceu novamente a Abrão e disse: a tua descendência darei esta terra. E ele edificou um altar ao Senhor, sinal da aliança e da fé. Mas o tempo passou, e a promessa parecia distante. Sarai envelhecia, e o ventre que deveria dar à luz uma nação permanecia estéril. A dúvida sussurrava, o tempo pesava, e a fé era provada. Um dia, o Senhor o levou para fora de sua tenda e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar, assim será a tua descendência. E Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Porém, a impaciência humana tentou ajudar o plano divino. Sarai, cansada da espera, deu sua serva Agar a Abrão, e dela nasceu Ismael. Mas Deus tinha um propósito maior. Quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor lhe apareceu e reafirmou sua promessa: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Estabelecerei a minha aliança contigo e te multiplicarei grandemente. E o Senhor mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações. Também mudou o nome de Sarai para Sara, princesa. 1 ano depois, quando tudo parecia humanamente impossível, o riso nasceu em sua tenda. Sara concebeu e deu à luz um filho, e Abraão o chamou de Isaque, que significa riso. Foi o riso da promessa cumprida, o riso da fé recompensada. Deus havia transformado a esterilidade em fertilidade, a espera em alegria, a dúvida em certeza. E Abraão amou Isaque com ternura, pois nele via o cumprimento da aliança. Mas o Senhor, que prova o coração de seus servos, quis testar a fé de Abraão. Numa madrugada serena, Deus o chamou e disse: Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então o Senhor falou: toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te direi. Essas palavras caíram sobre Abraão como um trovão no coração. O filho da promessa, o herdeiro da aliança, o riso de sua velhice, agora Deus pedia em sacrifício. Não era apenas uma prova de obediência, mas de confiança absoluta. Abraão poderia ter questionado, protestado, chorado, mas não há registro de suas palavras, apenas de seus passos. Levantou-se de madrugada, preparou o jumento, chamou 2 servos e tomou consigo Isaque. Levou também lenha para o holocausto. E juntos partiram para o lugar que Deus indicara. Durante 3 dias caminharam em silêncio. O deserto parecia mais vasto, o sol mais ardente, o tempo mais pesado. No 3º dia, Abraão levantou os olhos e viu ao longe o monte. Disse então a seus servos: ficai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até ali. E, havendo adorado, tornaremos a vós. Havia fé em suas palavras, menos a esperança de que Deus proveria, mesmo que o caminho levasse ao sacrifício. Abraão tomou a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho. Ele mesmo levava o fogo e o cutelo, e caminhavam juntos. Então Isaque perguntou: meu pai? E ele respondeu: eis-me aqui, meu filho. E Isaque disse: eis o fogo e a lenha,
Mas onde está o cordeiro para o holocausto? O coração de Abraão deve ter tremido, mas sua voz permaneceu firme. Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. E continuaram a subir. Ao chegarem ao lugar determinado, Abraão edificou o altar, pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque e o deitou sobre o altar. O silêncio era pesado como o céu antes da tempestade. O velho patriarca levantou o cutelo, pronto para obedecer até o fim. Mas do alto dos céus, o anjo do Senhor bradou: Abraão, Abraão! E ele respondeu: Eis-me aqui. E o anjo disse: Não estendas a tua mão sobre o rapaz, e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho. O teu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Tomou o animal e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou aquele lugar de Jeová-Jiré, que significa o Senhor proverá. Naquele monte, Deus revelou um mistério que atravessaria os séculos: o substituto sacrificial. Assim como o cordeiro tomou o lugar de Isaque, um dia o cordeiro de Deus tomaria o lugar da humanidade sobre o altar da cruz. O anjo do Senhor falou novamente: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu filho, abençoar-te-ei grandemente e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E tua descendência possuirá as portas de seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Porque obedeceste a minha voz. Abraão desceu do monte com Isaque, e o silêncio que antes era de dor, agora era de reverência. Deus havia provado sua fé e confirmado sua promessa. O patriarca compreendeu que a verdadeira fé não é crer apenas nas bênçãos, mas confiar no caráter do Deus que promete, mesmo quando não se entende o caminho. Anos se passaram, e Abraão envelheceu em paz, cercado pela promessa viva que era seu filho. Através de Isaque nasceriam Jacó, as 12 tribos e toda a nação de Israel. A fé de um homem forjada no fogo da obediência tornou-se a raiz da história da salvação. E no Monte Moriá, onde Abraão ergueu o cutelo, séculos depois, erguer-se-ia outro altar, o Calvário, onde o pai não pouparia seu próprio filho, mas o entregaria por amor ao mundo. Assim, a história de Abraão e Isaque não é apenas o relato de um sacrifício evitado, mas o prenúncio do maior ato de amor da eternidade. É o eco do evangelho que ainda ressoa nos corações: O Senhor proverá.